Olá, Gabriel, eu estou de volta agora aqui no Giro Ambiental e a partir de hoje, toda semana, vamos trazer as notícias do meio ambiente e muito se falou em recuperação de locais e da população de animais nesse tempo em que o homem circulou menos e a natureza agradeceu. Por outro lado, também acredita-se que o coronavírus, que surgiu lá na China e se espalhou pelo mundo, foi a partir do consumo in natura de carne de morcego. E falando nisso, um relatório da ONU destaca que as doenças que passam de animais ao homem aumentam sem a proteção ao meio ambiente. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Instituto Internacional de Pesquisa Pecuária, a alta demanda por proteína animal, a degradação de terras, exploração de vida selvagem, extração de recursos e as mudanças climáticas estão alterando a forma como animais e humanos interagem, contribuindo assim para o aumento da quantidade de doenças como a Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Outras doenças do tipo são o ebola, o vírus do Nilo Ocidental e a SARS, que surgiram em animais e depois migraram para os humanos. O documento destaca ainda o alto custo dessas doenças e recomenda estratégias de prevenção para os governos. As zoonoses, como são conhecidas as doenças que passam de animais para os humanos, matam 2 milhões de pessoas por ano. E só a Covid-19 deve custar algo em torno de 9 trilhões de dólares, cerca de 50 trilhões de reais, para a economia global ao longo dos próximos 2 anos. O relatório traz ainda um alerta e diz que as doenças seguirão nessa tendência se não houver uma ação coordenada para proteger a vida selvagem e o meio ambiente. E aqui no Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu nesta quarta-feira com o Conselho da Amazônia em meio à pressão por medidas contra o desmatamento. Ele, que comanda o conselho criado em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro para a preservação da floresta, tem sido cobrado sobre a alta do desmatamento e das queimadas. Na semana passada, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou que junho teve o maior número de alertas de desmatamento para o mês em toda a série histórica, iniciada em 2015. Depois disso, o governo exonerou a coordenadora geral de observação da terra do INPE, a Lúbia Vinhas. Nesta terça, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, negou que ela tenha sido exonerada por conta dessa divulgação e disse que ela vai coordenar uma outra área importante do Instituto. Na pauta da reunião dessa quarta-feira, reforço no combate ao desmatamento e às queimadas, a retomada dos projetos ligados ao Fundo da Amazônia, recomposição da capacidade operacional de órgãos de fiscalização ambiental e a regularização fundiária. E aqui em Campinas, com o objetivo de estimular a participação dos cidadãos nas atividades de política ambiental, mesmo em tempos de pandemia, a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável criou na plataforma YouTube um canal onde são disponibilizados conteúdos informativos que podem ser acessados por qualquer pessoa. No momento, estão disponíveis 2 animações de um pouco mais de 1 minuto de duração cada uma, que explicam de forma simplificada os trabalhos de fiscalização da Secretaria, inclusive com canais de denúncia. O material pode ser acessado no canal da Secretaria do Verde PMC. E olha só, o consórcio PCJ das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí enviou aos municípios e empresas associados à entidade um documento contendo marcos legais para o aproveitamento de água de chuva, com o objetivo de fomentar a implantação de sistemas e obras para ampliação da oferta hídrica. Essas ações se mostram propícias para serem iniciadas durante esse período de estiagem, que na nossa região iniciou no mês de maio, para preparar e armazenar a água no próximo período chuvoso previsto para iniciar no mês de outubro. E é sobre essa ação que nós vamos conversar agora com o secretário do consórcio PCJ, Francisco Lahoz. Lahoz, seja bem-vindo aqui ao Giro Ambiental. Eu queria já que você iniciasse falando quais são esses marcos legais
que as empresas e municípios consorciados são indicados aí para que eles cumpram? Olá, Mina, telespectadores. Nós traduzimos essas mensagens em 30 mandamentos, que são mandamentos viáveis para essa estiagem, que partem desde a manutenção de estoques nas companhias de saneamento, de cloro, carvão ativado e outros produtos importantes, para, em caso de extrema estiagem, poder dar potabilidade e qualidade à água, e medidas que poderão ser realizadas no período da estiagem, por não existirem as chuvas para impedir que as obras tenham bom andamento, e que para o próximo ano teremos resultados. Essas medidas são básicas. Que toda a água pluvial, a água de chuva, que ela seja aproveitada, quer seja em shopping centers, em indústrias, em grandes construções, através da captação nos telhados e armazenamento em cisternas. E em residências, da mesma forma, sempre procurando seguir as orientações dos organismos ambientais, e agora muito mais, com as recomendações do Covid-19, para que essa água tenha todas as precauções de saúde, mas que possamos utilizá-la, quer seja para os sanitários, quer seja para lavagem de pátios, quer seja para irrigação e usos não nobres. Então, na realidade, são uma somatória de medidas que, quando possível, poderão ser transformadas também em que municípios tenham a construção de reservatórios municipais, mesmo que sejam de pequeno porte, mas que possam suportar por uma semana, 2 semanas ou mais, uma estiagem mais prolongada. Então, são ações de A até Z, que começa do uso suficiente, somente o uso suficiente e sustentável, aquelas medidas de precauções do uso sustentável da água, e depois com medidas que vão, principalmente, no encontro, para que as águas de chuvas, que não são tantas, fiquem na nossa região, realimentando as nossas nascentes. E é claro, se formos para a zona rural, que sejam feitas cacimbas, bacias de retenção, os chamados piscinões ecológicos rurais, para que a água de chuva, ao invés de fazer estragos nas estradas e provocar assoreamentos dos rios, que ela sim recarregue o lençol freático, para que tenhamos, para o próximo ano 2021, nascentes satisfeitas, e nascentes satisfeitas são nascentes aflorando, nos ofertando água, mantendo vazões nos cursos d'água e minimizando todas as situações críticas de uma estiagem. Laosa, a gente está num momento, digamos que até confortável, que quando a gente fala com os municípios, pelo menos do ponto de vista público, parece que a situação hoje de oferta hídrica está tranquila, só que, por exemplo, você acabou de falar de medidas que muito nós conversamos lá atrás, aquele período que nós tivemos a estiagem, 2014, 2015, isso continua valendo agora em 2020, então? Sim, porque a notícia não tão boa é o que nós falamos em 2014 e 2015, que foi, por exemplo, a morte das nascentes, na ocasião, em quase 80%, a revitalização, a recuperação dessas nascentes ainda não aconteceu em sua totalidade. Talvez tenhamos recuperado 40%. O nosso lençol freático continua carente de mais água. Então, nós temos que, desde usar as políticas, que a gente chama de municípios mais verdes. Você mencionou há pouco na Secretaria do Meio Ambiente. Então, as secretarias do Meio Ambiente têm instituído os IPTUs verdes e outras ações que, numa pesquisa recente que o consórcio fez, o consórcio tem um documento de 2014 e 2015, que são 22 medidas para combater os eventos climáticos extremos. Porque nós temos as duas situações: chuvas excessivas no verão e falta de chuva nas estiagens. Então, essas 22 medidas também são todas voltadas para enfrentarmos essa situação adversa. E, somada a essas 30 metas, e um outro estudo que nós fizemos agora, que foi uma pesquisa
sobre as legislações ambientais que existem, como IPTU verde, transformando as cidades em cidades mais verdes, mais resilientes, que absorvam a água das chuvas para o subsolo. Essas pesquisas que nós fizemos, infelizmente, nos deram um resultado não tão favorável. Campinas, por exemplo, tem uma legislação de IPTU verde de 2017. Alguns municípios têm legislações aprovadas nessa área ou estimulando o aproveitamento de águas de chuva, só que são legislações que ainda não foram implementadas. Então, nós deveríamos fazer um esforço muito grande da sociedade, dos poderes legislativo, executivo, para que essas legislações, que são tábuas de lei muito bem trabalhadas pelos legisladores, os nossos vereadores trabalharam muito bem nessas propostas, só que necessitam ser implementadas. Então, para combater uma estiagem, não é uma única ação isolada. São legislações corretas, implementações das legislações, práticas constantes, quer seja do agricultor ou dos empreendedores agrícolas, das indústrias e das prefeituras, das concessionárias, das companhias de saneamento e do cidadão. Cada gota de água tem que ser armazenada, porque os nossos rios, caso nós não mantenhamos a água no nosso subsolo, nós temos quase todas as águas aqui da nossa região fluindo para o Rio Tietê e acaba indo lá para a Argentina. E nós sabemos, por exemplo, na cidade de Rosário, o tamanho do rio que passa por lá. Tem até um porto. Então, os argentinos estão agradecendo, eles não precisam de mais água. Nós é que temos que tomar medidas para reter a água aqui, fazer o seu uso sustentável, para que não tenhamos nenhum tipo de impedimento em garantir indústria funcionando, agricultura irrigada e comunidade servida. Uma última pergunta, diante de tudo que você disse, Laós, fica um grande desafio para os municípios. Nós estamos aí no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e muitos até tinham em seu planejamento, Campinas também já estava com o projeto Nosso Cantareira, e com isso a atenção nesse momento da maioria dos governantes fica em torno da questão da saúde. É um desafio e tanto pensar nesse reservatório e em todas essas ações que demandam muito investimento. Aí é que é um equívoco. Não estou contrariando o que você disse. Com certeza, as suas palavras estão corretíssimas, Adriano. O que eu quero dizer é o seguinte: apesar da pandemia e das dificuldades, esse projeto, por exemplo, do reservatório para Campinas, se não é possível que essa administração execute esse reservatório, mas que ela encaminhe a aprovação dos estudos de impacto ambiental, de todos os documentos técnicos. Eu entendo assim, não só a administração de Campinas, como de todos os municípios, cada passo que for dado será um passo a menos para a próxima administração. Então, nós não podemos ficar acanhados frente à pandemia. Nós temos, sim, que ser criativos, ser parceiros, solidários, pensar num bem maior, por exemplo, na água para todos, e fazermos ações, mesmo que sejam pequenas, mas que elas ocorram. O consórcio, por exemplo, apesar da pandemia, já viabilizou o plantio de mais de 15 mil mudas para proteger as nascentes nesse período, que é um período de estiagem. Então, o que eu quero dizer é assim: se o agricultor, se o empresário da cana não está se acanhando e está protegendo os mananciais, mesmo na estiagem, com as dificuldades que exige irrigação e tudo mais, os documentos públicos, quer sejam no legislativo ou no executivo, devem caminhar à medida do possível. Se o possível é pouco, vamos caminhar pouco. Mas esse caminhar com esperança, com debate descentralizado e participativo com a comunidade, estimula a todos e nos dá uma razão para enfrentarmos a pandemia e construirmos da melhor maneira possível o dia seguinte do nosso futuro. Tá certo, então, Laós, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Bina, a vocês pela oportunidade, e se não fossem vocês, nós técnicos não conseguiríamos chegar até a comunidade.
muito grato pelo apoio que vocês sempre nos oferecem. Obrigada. Gabriel, fico por aqui e o Giro Ambiental volta na próxima sexta-feira. Até lá!